Sabe aquele desenho que faz a gente rir e logo depois parar para pensar? Pois é, como é que uma imagem consegue fazer isso, né? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, os segredos por trás da arte da charge. Ok, então vamos começar com um desafio. Dá uma olhada nessa imagem aqui. É uma prateleira, certo? De um lado a gente vê o quê? Um relógio, uma bolsa que parece bem cara, perfume, whisky. E do outro lado, pacotes de arroz e feijão. E olha só o título que amarra tudo isso. Artigos de luxo. Aí é que está o enigma que a gente precisa resolver. O que o arroz e o feijão, coisas super essenciais no nosso dia a dia, estão fazendo do lado de produtos que são, vamos dizer, supérfluos? Parece que não faz sentido nenhum, né? Mas olha, para entender a piada e, mais importante, a crítica por trás dela, a gente precisa primeiro dar uma espiada na caixa de ferramentas de quem desenhou isso. Vamos lá então, um desenho, 1000 palavras. Para começar, vamos entender o básico. Afinal, o que é uma charge e por que ela consegue ser tão poderosa? Olha, de um jeito bem direto, a charge é um tipo de texto jornalístico. Só que em vez de um monte de palavras, ela usa uma imagem. A ideia é pegar um fato que está acontecendo agora, uma notícia quente, sabe? E aí, com humor e um desenho, o cartunista expressa uma opinião. E essa opinião, na maioria das vezes, é uma crítica daquelas, bem afiada. Certo, vamos para a segunda parte, as ferramentas da crítica. Beleza, a gente já entendeu o que é, mas como essa crítica é construída? A verdade é que os cartunistas têm tipo uma caixa de ferramentas especial só para isso, para montar o argumento visual deles. Vamos dar uma olhada no que tem lá dentro. E aqui estão as principais. A gente tem a mistura de linguagem verbal e não verbal, ou seja, palavras e imagens juntas. Tem a ambiguidade, que é aquele jogo com mais de um sentido para a mesma palavra. A ironia, que é genial para dizer uma coisa querendo dizer o oposto. E, claro, o humor. Vamos ver uma dessas ferramentas funcionando na prática. Olha só essa outra charge, por exemplo. Um consumidor entra no mercado e fala: "Vamos ver o preço do arroz agulhinha." Na cena seguinte, ele sai todo espetado, machucado. Ué, mas o que aconteceu com ele? Então, o que rolou ali foi um uso muito, mas muito esperto de uma ferramenta chamada ambiguidade. Basicamente, ambiguidade é a arte de brincar com os vários sentidos que uma palavra ou imagem pode ter. O cartunista pegou o duplo sentido de agulhinha para criar um efeito que é, ao mesmo tempo, engraçado e super crítico. E aqui a gente consegue ver direitinho esse jogo de palavras. Porque, de um lado, agulhinha é só o nome de um tipo de arroz, né? Super comum no Brasil. Só que a charge leva isso para o sentido literal. O preço está tão alto, mas tão alto, que ele literalmente espeta o bolso do consumidor. A imagem transforma a dor do preço alto numa dor física de ser furado por agulhas. Genial, né? Beleza, próxima etapa, decodificando a mensagem. Agora que a gente já entendeu como uma dessas ferramentas funciona, vamos voltar para o nosso primeiro mistério. Acho que agora estamos mais preparados para decifrar aquela imagem. Então, de volta para a nossa prateleira. Nesse caso aqui, a ferramenta principal não é tanto a ambiguidade, mas uma parente próxima dela, a ironia. E a pergunta que fica é: o que é que essa comparação, essa ironia toda, revela sobre a realidade em que a gente vive? A chave para entender tudo está exatamente aí. A grande sacada, a ironia poderosa dessa charge, vem de colocar o que é essencial no mesmo patamar do que é supérfluo. É como se eles tivessem o mesmo valor. E o ponto crucial é exatamente este. A crítica da cartunista é que o aumento absurdo dos preços está fazendo com que o básico, o arroz e feijão de todo dia, se transforme num artigo de luxo. Algo que está ficando inacessível para muita gente. E só para a gente ver como a ironia é uma ferramenta que serve para muita coisa, vamos dar uma olhada num último exemplo. Nessa charge aqui que fala de inteligência artificial, onde será que está a ironia? Pois é, a ironia aqui está toda na inversão de papéis. É uma troca total. De um lado, os humanos parecem robôs, né? Todo mundo hipnotizado pelas telas, iguaizinhos. Do outro lado, os robôs estão fazendo as coisas mais humanas possíveis. Lendo, criando arte, se expressando. É uma crítica bem direta e bem irônica sobre o rumo que a nossa relação com a tecnologia está tomando. E chegamos à nossa última parte, rir para refletir. Porque no final das contas, todas essas ferramentas que a gente viu, a ambiguidade, a ironia, o humor, elas servem para uma coisa maior. A ideia é fazer a gente rir para, logo em seguida, fazer a gente pensar. Pensa bem, o humor na charge funciona como uma isca. A risada é o que nos pega, sabe? Quebra as nossas defesas. Mas o riso nunca é o ponto final. Ele é só a porta de entrada. A porta para uma reflexão bem mais profunda, bem mais crítica sobre o mundo à nossa volta.
E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Agora que a gente entende um pouco melhor como essas ferramentas funcionam, é só olhar para o noticiário. Se alguém fosse criar uma charge hoje, agora, que assunto, que situação absurda da nossa realidade mereceria virar um desenho crítico e bem-humorado? A matéria-prima com certeza está por toda parte.